você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPR. Hoje nós vamos falar sobre as inscrições para tornar conselheiro do COED. Foram prorrogadas até o dia 5 de novembro, até às 12 horas. E se você é uma pessoa com deficiência intelectual, auditiva, visual, física ou tem transtorno invasivo do desenvolvimento, essa é a sua chance de participar de um espaço fundamental para a construção de políticas públicas inclusivas. E para falarmos sobre esse assunto, nos passar todas essas informações, a nossa convidada de hoje é a Fátima Dantas, integrante do Conselho COED, advogada e presidente da Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência. Seja muito bem-vinda, Fátima, ao Entrevistas DPR. Fala um pouco de você pra gente, Fátima. Tão complicado, né? Conta um pouquinho da tua história, pra gente entrar no nosso assunto de fato. Eu sou uma pessoa com deficiência, né? Eu tenho dificuldades de locomoção, eu uso cadeiras de rodas, mas foi problema no parto da minha mãe, né? Foi quando eu fui nascer que, como diz o povo assim popularmente falando, eu era normal até a hora do parto. E como houve complicação no parto da minha mãe, eu acabei ficando com a deficiência. Muito longa a história, é melhor a gente só resumir assim. E de lá para cá eu vim seguindo minha vida normal, porque a minha mãe ela nunca me tratou com coitadinha, entendeu? Pelo contrário, se duvidar eu apanhei. Acho que eu não apanhei, teve situações que eu apanhei mais que as minhas irmãs. E ela me tratou sempre assim com muito cuidado de igualdade, claro, respeitando sempre as minhas limitações, mas... E aí eu fiz faculdade, né? Estudei, sempre fui muito dedicada aos estudos e gosto de estudar até hoje eu ainda estudo. E eu fiz letras, sou professora de língua e literatura portuguesa, que é para mim a principal profissão. Você pode olhar nos meus dedos, eu não uso anel de direito, eu uso anel do magistério. Sou professora. Também. Né? Também. E eu amo ser professora. E sou advogada. E aqui em Roraima eu terminei minha faculdade de Direito, que eu não comecei aqui, eu comecei em Manaus. Terminei minha faculdade, fiz a OAB, passei, entrei na OAB. E de lá para cá, eu sempre fui muito atuante politicamente falando, eu participei de movimentos estudantis, sempre participei de políticas. E aqui dentro da OAB não podia ser diferente, né? Então, eu sempre estive muito envolvida. Essa sou eu. Muita representatividade aí pra gente, hein? Inclusive para as nossas pessoas com deficiência. É um orgulho tê-la aqui na minha frente. Obrigada. Mas para a gente entrar no nosso assunto deveras aqui, você poderia nos contar aí um pouco sobre o papel do COED Roraima, né? E a sua importância para a sociedade? Sim, claro. O COED é uma reunião, digamos assim, é um conselho estadual do direito da pessoa com deficiência. Quem compõe o COED? Quem são os conselheiros? São entidades representantes de pessoas com deficiência. Nós temos, por exemplo, a Mardal, que é uma das entidades, uma das instituições que representa as pessoas que têm síndrome de Down. A instituição participa de um processo seletivo, que é esse que está aberto agora, para compor o conselho, estando com toda a documentação, tudo organizadinho, seguindo todas as regras do edital, ela compõe, ela passa pelo processo seletivo, sendo apto, passando por todo um processo que existe, é um trâmite muito comprido, mas bem explicado no edital. Eles indicam daí 2 pessoas, um titular e um suplente, para poder compor o conselho. Pode ser o presidente da instituição, pode ser um membro que compõe. Por exemplo, eu sou indicada pela OAB, né, para compor o conselho. Eu citei a Mardal, mas tem várias instituições, porque você tem instituições que trabalham com as deficiências intelectuais, atenção à pessoa com deficiência intelectual, auditiva, visual, física e assim vai. Muito bem. E como as entidades aí da sociedade civil, elas devem se preparar, né, para participar do Fórum de Eleição? O Fórum de Eleição, ele tem um processo
de inscrição, tá? Ele tem um processo de inscrição. As inscrições foram, eu não tô lembrada bem a data aqui agora, não sei se foi dia, eu não lembro a data, eu prefiro não falar. Mas por não ter preenchido todas as vagas, ela se estendeu até o dia 5. Claro que não para todas as categorias, porque tem categorias que já preencheram as vagas. Mas nós ficamos aí com vagas para deficiência intelectual, nós ficamos com vagas para deficiência intelectual, se eu não me engano foi uma, auditiva são 2, você me corrija se eu estiver errado, tá? Visual é uma também, física, se eu não me engano é uma, e transtorno invasivo do desenvolvimento, se eu não me engano são 2. Exato. Exatamente, conforme aqui todas as informações. Minha memória tá boa, né? Muito boa. E quais são aí os requisitos, né, que as entidades precisam cumprir para serem habilitadas? Ela tem que ter, se eu não me engano, 2 anos de funcionamento, tem que estar com o CNPJ ativo, são alguns critérios que estão dentro do edital. De cabeça, eu não sei todos, não. É muita coisa. Tem uns formulários para serem preenchidos, tá? Tem um requerimento, tem umas fichas para serem assinadas, tem que ter a ata da criação. Ela tem que estar 100% legalizada para funcionar. Certo. E como é que funciona aí o processo de inscrição, né? E quais são os documentos necessários? Então, no edital nós temos os anexos. Basta a instituição puxar o edital, baixar o anexo, preencher o anexo, assinar e enviar para a gente via e-mail até o dia 5. Muito bem. Existe aí algum prazo específico, né, para as inscrições e entrega dos documentos? Qual é? Dia 5. Dia 5, né? Dia 5 às 12 horas, no máximo até às 12. Por quê? Porque no dia 5, depois das 12 horas, a comissão eleitoral vai se reunir, avaliar todos os documentos e dizer se a instituição está apta ou não. Desta vez, desse primeiro processo seletivo dentro deste edital, nós resolvemos prorrogar as inscrições, abrindo vagas somente para as vagas que não foram preenchidas, tá? Que estavam com vacância, mas a partir do dia 5 não, a gente vai encerrar total mesmo, porque nós temos a obrigação de encerrar até o final desse ano, porque a partir de 2025 já começa um novo biênio, já tem que ser uma nova diretoria, já vamos compor uma nova presidência. Porque como é que funciona o COED? 2 anos fica instituições governamentais na presidência e automaticamente na vice-presidência a instituição civil, da sociedade civil. Este ano foi um ano governamental, este mandato, na realidade, que foi do ano passado e desse ano. Foi uma instituição governamental que presidiu o COED. A partir de 2025, será presidido pela membro da sociedade civil. Dentre as instituições que vão compor o COED, nós vamos eleger, o conselho elege o presidente e o vice-presidente. Então, nós temos que encerrar tudo até dezembro. Certo. O edital também está disponível, né, no site da Defensoria, que é www.defensoria.rr.def.br. Também está aqui com a gente. O que acontece no caso, né, de uma entidade participante não cumpra os requisitos do edital? Infelizmente, ela fica fora. Fica de fora. Por exemplo, nós temos dentro do COED, não vou citar nomes, mas nós temos dentro do COED instituições que hoje fazem parte do COED, compõem o COED, mas que não se inscreveram. Então, infelizmente, ou eles se inscrevem até o dia 5, ou estarão fora. E as instituições que se inscreveram, que não estão com a documentação completa, por exemplo, teve instituições que se inscreveram, mas o CNPJ estava inapto. Infelizmente, tem que cumprir rigorosamente. Tem que cumprir. Né? Por que tem que cumprir? Sim, é regra. Por quê? Porque elas são instituições que já cuidam de pessoas que têm dificuldades, que precisam de cuidados. Como é que uma instituição está irregular
para cuidar de pessoas que já precisam de cuidado. Não tem como. Exatamente, com certeza. E como será realizada a eleição, né, dos representantes da sociedade civil no Fórum do COED Roraima? Será assim, a partir do momento que nós tenhamos todas as instituições aptas, nós vamos para o dia do fórum. Se tiver algum empate em alguma instituição, por exemplo, se de repente 3 instituições que representam a sociedade civil de atenção à pessoa com deficiência auditiva, nós só temos 2 vagas, mas 3 se inscreveram. No dia do fórum, nós temos os critérios de desempate. Então, nesse dia, se todas 3 estiverem aptas, no dia do fórum, as 3 estarão lá e nós vamos seguir o critério de desempate. O principal critério de desempate hoje, que inclusive nós já reunimos e colocamos em pauta que vamos ter que mudar esse critério, é a instituição mais antiga prevalece sobre a mais nova. Isso é meio injusto, porque acaba tirando a oportunidade das instituições novas. Dessa forma, nunca vai ter um rodízio no conselho. Então, mas hoje o edital é esse. As instituições mais antigas prevalecem. Então, nós vamos pegar as 2 mais antigas em detrimento da mais nova. Mas vamos supor que tenham 2 instituições que sejam com a mesma data de criação. Aí essas instituições vão convocar seus membros para irem no dia votar nas chapas. A chapa que mais tiver voto é a chapa que fica, porque significa que ela tem mais representatividade. Entendi. Fátima, há algum tipo aí de apoio ou orientação oferecido aí às entidades interessadas em participar? Pelo COED, sim, elas podem nos procurar, entrar em contato e nós estaremos à disposição. Por exemplo, amanhã de manhã o COED está lá com os funcionários, com os membros, para dar uma orientada. Hoje foi orientada uma instituição que ela estava com toda a documentação, mas não estava conseguindo preencher direitinho, né? Então, nós, o COED, orientamos, nos disponibilizamos e damos a atenção devida que precisa para ela poder conseguir fazer essa inscrição. Então, a orientação é só presencial? Não, a gente pode dar orientação não presencial, pelo telefone, online. Por exemplo, pode ligar para o meu telefone. O meu é DDD 92, né? Porque eu vim de Manaus e não dá, hoje telefone não dá para você estar mudando todo tempo. Então, meu telefone é DDD 92 991 93 38 19. Vou repetir. 92 991 93 38 19. Como é que a sociedade pode acompanhar o processo de eleição aí e os resultados? Os nossos resultados, eles não serão os resultados no decorrer do processo, não o final, tá? Eles estão sendo colocados na rede social do COED. Quais são os principais desafios que o COED Roraima, né, enfrenta aí no trabalho com pessoas com deficiência? Olha, o principal desafio. Você sabe que o COED é um órgão, né, é um conselho que nós recebemos denúncia, né? Você sabe que nós recebemos denúncias. Por exemplo, se você tem uma denúncia para fazer, nós recebemos uma denúncia lá, tá? Não vou citar nomes, mas nós recebemos uma denúncia de um pai que chegou e disse que o filho dele foi discriminado dentro da escola, que ele foi maltratado, aquela coisa toda, tá? E aí nós tivemos que fazer as visitas na escola, enfim, ver todo o que estava acontecendo e tudo mais. O nosso principal desafio é que, às vezes, a gente não consegue, primeiro, comprovar realmente essa denúncia. É o meu ponto de vista, tá? E, às vezes, os pais acham que a criança ou adolescente, ou enfim, está realmente tendo seus direitos infringidos e muitas vezes não está. É o
pai que não quer cumprir com as devidas obrigações. E é difícil você trabalhar com a sociedade. É muito difícil. Pessoas que chegam lá, por exemplo, estou falando pelas denúncias que eu estava presente e eu presenciei, tá? Chega lá, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo outro. Sim, mas você não tem direito. Às vezes as pessoas não entendem. Então, o maior desafio é trabalhar com a falta de conhecimento da sociedade. Porque quando a sociedade tem o conhecimento, nossa, a coisa flui, que é uma beleza. Né? A gente sabe, quando cada um cumpre com o seu papel, cada um cumpre com as suas responsabilidades e tem os seus direitos infringidos, aí tranquilo, aí é show de bola. Então, para mim, na minha opinião, a maior dificuldade é a falta de conhecimento e aceitação da sociedade. Você sabia que uma das coisas que mais nos assusta dentro do COED é o negacionismo da família? Eu acredito. Ou a superproteção exagerada. Pai e mãe. Qual foi a minha primeira fala? Eu tive uma mãe, não lembro se foi na entrevista ou antes, eu tive uma mãe que me tratou igual a todas as outras irmãs, certo? Se tivesse que lavar o banheiro, eu ia lavar. Ela não ficava com uma superproteção. Se eu tivesse que ir para a rua, eu ia. Eu cansei de ir para a escola sozinha, pegar ônibus sozinha, andar sozinha, porque minha mãe via que eu era uma pessoa normal. Tem capacidade. Limitada, porém normal. Capaz. Sim. Capacitada. Exatamente. E você vê famílias que não deixam filhos saírem de casa, acabam que meio que ficando em cárcere, privado por excesso de proteção. Gente, isso é um absurdo. Que prejudica. Muito. Que prejudica. E aí o preconceito não está só na sociedade, está principalmente dentro da própria família. A família nega a deficiência da pessoa ou superprotege aí demais. É onde entra o capacitismo, né? Entra. Achar que aquela criança não tem a capacidade Sim. de fazer aquilo ali. Ou quando não é por superproteção, é por falta dela, é por negligência. Por negligência. E que a gente vê muito. O que acontece hoje, muito dia que eu também sou mãe atípica, o que a gente vê muito nas nossas vivências diárias, que a caminhada é longa, não é fácil, a gente sabe, a gente se depara com muita gente boa e também com pessoas que não ajudam, não somam, não agregam a nada. Então, assim, o que a gente, como mãe, né, pensa, conhecer, né, fazer um trabalho com a sociedade, escola, tem que conhecer, o público em geral tem que conhecer, né, para aceitar e respeitar todas as pessoas, todas as diferenças. E voltando aqui, qual é a importância, né, de ter representantes da sociedade civil no COED Roraima? Através da representação da sociedade civil, nós levamos para dentro do COED as demandas da sociedade, as dificuldades, e o COED, junto com as instituições governamentais, porque lá tem instituição governamental e instituição civil, certo? As instituições civis, por exemplo, traz a necessidade da sociedade, e as instituições governamentais conseguem fazer um plano de ação para melhorar e ativar, para fazer valer, digamos assim, as políticas públicas. Eu vou te dar um exemplo. Eu mesma fiz uma denúncia ontem. Todo final de mês, na última quarta-feira do mês, nós temos nossa reunião. E ontem eu levei uma denúncia para uma das conselheiras que faz parte do Conselho de Saúde, né? Vou pegar a minha pessoa agora como exemplo. Sim. O UBS que vocês falam aqui, né? É porque lá em Manaus tem outro nome. Lá é a casinha da família, que é perto, é no bairro, é em casa. Sim. A UBS. O médico da UBS me encaminhou direto para o centro de reabilitação, tá? Fisioterapia. Quando eu cheguei lá, no centro de fisioterapia, não podia aceitar o meu encaminhamento, porque eu tinha que... Aí olha o trajeto. Eu tenho que voltar para a casinha de saúde, que é para a UBS, para eles passarem o encaminhamento para o ortopedista. Vamos colocar aqui o Coronel Mota.
O ortopedista vai fazer uma avaliação dos exames todos que eu já tenho, que o médico que é competente, capacitado, que fez a mesma faculdade de medicina, está lá na casinha para nos atender, para ele encaminhar para o fisioterapeuta, para eu ir lá para o centro. Gente, para que esse trajeto todinho, se eu já estou com encaminhamento direto para o fisioterapeuta, porque o médico sabe que eu preciso fazer fisioterapia. Dificultando, né? Beleza, eu tenho condições de conhecimento cultural e financeira, de correr atrás. E quem não tem? Aí vai voltar, e eu tô falando, eu moro ali perto. Quem mora lá na entrada de Boa Vista, eu não lembro do bairro, o nome daqueles bairros que tem ali. Quem mora por Pedra Pintada, e o centro é aqui na Taide Teve, a pessoa vai ter que voltar para o bairro, pegar o encaminhamento, vir para o Coronel Mota, para depois chegar lá. Gente, para que isso? Então, o conselho já me serviu muito. Eu trouxe a denúncia, a representante do Conselho de Saúde, que faz parte do Conselho do COED, também já vai levar para tomarem uma decisão, para levar para o secretário de Saúde, para poder fazer o que tem a tomar as devidas providências. Isso já facilitando, muito, né? Os direitos. Muito. Então, o conselho é importante por isso, porque já vai melhorando. Muito bom. E de que forma o conselho também promove, né, a inclusão e a acessibilidade para as pessoas com deficiência? Por exemplo, quando você disse assim, promove a inclusão, nós estamos fazendo, a princípio, dentro do próprio conselho, como se fossem oficinas, né, primeiro para os membros do conselho, para poder incluir, por exemplo, você sabe dar bom dia para uma pessoa que é surda? Às vezes nem os membros do conselho não sabiam, né? Então nós tivemos oficinas que estão vamos usar a palavra capacitando, mas eu não gosto muito dessa palavra, mas estão nos orientando como trabalhar com isso. Por exemplo, dia 4 de dezembro, e se vocês quiserem assistir, eu até convido, eu vou ministrar para os membros do conselho como ajudar, como auxiliar, como atender uma pessoa que utiliza cadeiras de rodas. Eu vou trabalhar com a parte da cadeira manual, né? Se eu não me engano, a Cleomara vai trabalhar com a parte da cadeira elétrica e a Lúcia vai trabalhar com a parte de quem usa bengalas, bengala canadense, muleta, essas coisas. Porque você sabe como é que você ajuda um cadeirante a atravessar uma rua? Você sabe como é que você ajuda um deficiente que use bengala a atravessar a rua? Por exemplo, quando eu estava no Rio Grande do Sul, que eu fui visitar, eu fui com essa menina, né, minha filha, está aqui. Ela não deixava ninguém tocar na cadeira. Mas ela sabe atravessar a rua comigo. Meu filho sabe. Você sabe que para você descer um cadeirante numa rampa tem técnica? Não é só empurrar a cadeira? Existe uma técnica. Então, para promover, nós estamos começando primeiro promovendo dentro do próprio conselho. E depois a gente vai nas escolas, vamos dar palestras, vamos dar orientações. É um projeto mais longo. Mas primeiro a gente tem que começar com os de casa. Porque se o meu conselheiro não sabe como me ajudar, como é que eu vou pedir que a sociedade saiba? Eu sei que é um trabalho muito árduo, né? A gente já vê coisa aí para 10 anos. Não é para agora. A gente já vê apesar de ser difícil, a gente já vê outras instituições aí começando, né, digamos, engatinhando, começando um pouco desse trabalho. Inclusive passou pela nossa mesa de conversa aqui da Defensoria, né, da Rádio Defensoria, um pessoal do bombeiro. E eles estavam se capacitando, eu achei muito interessante, a lidar com pessoas especiais. Inclusive, ele disse... Eu fui lá. Você foi lá? Nossa, passaram por você. Eu dei uma tarde. Nossa, eu passei não uma tarde toda, mas eu fui... nesse curso que eles fizeram, eu tirei, eu acho que umas 2 horas para ensiná-los a mobilizar, a trabalhar com a cadeira de rodas. E foi interessante que eu sentei uns 3 ou 4 bombeiros, inclusive o comandante deles, eu digo, agora sente aí, se vire desse. Inclusive, achei muito interessante o relato dele, porque até também pela questão de lidar com a criança com autismo, né?
né, a criança ou adolescente, é aquele não verbal. E aquela criança que, nossa, que às vezes até o pai e a mãe não sabem como lidar, como abordar, porque ele fica ali em êxtase e para acalmar, só ali a mãe que já está ali na luta há muito tempo e eles estão tendo esse olhar especial, né? E essa conversa traz muita esperança, muito conforto para o coração assim, de uma mãe, das pessoas que têm um parente, que tem uma pessoa especial na família, né? Eu sei do que você está falando porque eu tenho um sobrinho morto de lindo que é autista em Manaus. Eles vêm carregados na beleza, né? É o Lucas. Sabe qual a vantagem? Sim. É que o Lucas, da família inteira, é um único que eu tenho certeza absoluta que ele me ama. Com certeza. Eles demonstram Você sabe por quê? um amor tão puro. Porque o autista, ele é verdadeiro. Ele tem uma Se percepção ele que não ninguém tem. gosta de você, sinto muito pra você. Exatamente isso. Mas se ele gosta, ele também não sabe. Ele não é aquele tipo de pessoa que eu não gosto, mas eu vou fingir que eu gosto. Não, eu gosto, eu não gosto, eu não gosto. Ele tem uma visão que nem a gente tem. Ele nota quando a pessoa está agindo com falsidade, a pessoa tratou ali por educação, tratou bem porque está na frente dos pais, porque está na frente de alguém, ele percebe, ele se afasta, ele se fecha mais ainda. O Lucas é assim, nossa, o Rafael, que é um sobrinho, eu sei que ele me ama, mas igual o Lucas não. O Lucas eu tenho certeza. Com certeza. Eu sei também, falo com propriedade que eu tenho um em casa. E quais são aí as expectativas do COED, né, para o próximo biênio de 2025 e 2026? Nós esperamos que todas as vagas da sociedade civil sejam literalmente preenchidas, né? É a nossa primeira expectativa, que elas sejam realmente preenchidas. Fátima, existem projetos ou ações aí em andamento, né, que serão prioridades para a próxima gestão? Então, se alguns, por exemplo, no meu caso, OAB, né, já foi indicado o meu nome, o nome do Dr. Paulo Freuden, para a gente compor o conselho como representantes da OAB, certo? Se os outros membros permanecerem, a gente vai dar continuidade nos projetos. Esse, por exemplo, do projeto de ensinar e tal, de ajudar, de orientar, é um deles. Só que se houver, né, claro que a essa altura do campeonato, a gente já sabe mais ou menos quais as pessoas que vão permanecer, né? Quais as instituições que vão permanecer e os representantes delas. Mas, quando há mudança do biênio, corre o risco de haver a mudança integral de todos os membros. Aí, para você dar continuidade, foi por isso que eu falei que é um processo tipo de 10 anos. Né? Uma gestão, ela não é obrigada a seguir com o planejamento da outra gestão. Cada início de gestão, a gente faz um planejamento, envia para o CETRABS, um plano anual de ação, entendeu? Então, por exemplo, o plano anual de ação do ano que vem vai ser feito pela nova diretoria, pelos novos membros, pela composição. Como a gente já sabe, alguns que já vão permanecer, a gente já está pedindo para manter esse curso que a gente está dando, essa orientação dentro do COED, depois levar para as escolas, levar para as instituições, por exemplo, trazer aqui para a defensoria, chamar, oferecer Gente, eu não gosto do nome capacitação, mas... Uma orientação. Uma orientação. Uma orientação, porque a gente precisa tanto disso no dia a dia, a gente passa despercebido por tantas coisas, às vezes até por conhecer os nossos direitos pela falta de informação, né? Então é isso. E fala pra gente como é que a comunidade ela pode colaborar com o trabalho do COED Roraima, né, mesmo sem ser um membro do conselho. Não, a primeira coisa que a sociedade tem que fazer é, quem estiver me ouvindo aqui agora, por favor, se você for um associado de qualquer associação que defenda os direitos, né, da pessoa com deficiência, chama o teu presidente e diz, olha, tá tendo vaga para compor o COED, pelo amor de Deus, vamos correr atrás. É a primeira ajuda que a sociedade pode nos fornecer. A segunda ajuda é toda pessoa que queira fazer um trabalho voluntário, que tenha algum projeto,
voltado para a pessoa com deficiência, pode nos procurar que a gente dá o suporte que for possível e necessário, a gente corre atrás, para que as coisas realmente aconteçam, né? Vai compor agora o COED, uma das associações que trabalha com projetos de pessoa com deficiência, que é aquele grupo chamado Pirilampo, né? Eles trabalham com situações voltadas, então eles vão estar lá. Mas se de repente a tua instituição não está compondo o COED, nos procura que mesmo assim a gente vai fazer o possível. E denúncias. Você vê alguma situação, alguma irregularidade, algum problema, por exemplo. Você quer ver uma coisa que me deixa braba no balde? É quando eu vou estacionar o meu carro, que eu vejo que a vaga reservada para a pessoa com deficiência está ocupada. Aí sai de lá uma pessoa linda, bela, maravilhosa, de dentro do estabelecimento, chiquérrimo, entra no carro e vai embora. Onde é que está a deficiência dessa pessoa, pelo amor de Deus? É de uma falta de respeito. E aí tem horas que eu esqueço que eu sou professora, tem hora que eu olho para a pessoa e digo assim, ó, a vaga é para deficiente físico, não deficiente mental. Porque, sério mesmo, tem hora que eu me estresso. Com certeza. Então, suas considerações finais para a gente estar aqui finalizando a nossa conversa muito informativa. Quero deixar meus agradecimentos e dizer que o Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Obrigada por todas essas informações. E para quem quiser acompanhar, né, lá no Instagram é COED Roraima. Você acessa lá e vai estar seguindo e vai estar aí com mais essa orientação aí na palma da sua mão. Fátima, muito obrigado. Agradecemos aqui a sua vinda ao Entrevistas DPE e dizer que sempre estamos de portas abertas para essa conversa maravilhosa, com toda essa informação, porque é isso que a gente precisa, de informação e passar informação também para quem está nos ouvindo. Muito obrigada. Bom, gente, nós conversamos com Fátima Dantas, integrante do Conselho COED. Ela é advogada, presidente da Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência. Nós conversamos sobre a inscrição para se tornar um conselheiro do COED Roraima. Foram prorrogadas, lembrando mais uma vez, até o dia 5 de novembro, até às 12 horas, tá? Se você é uma pessoa que tem deficiência intelectual, auditiva, visual, física e tem transtorno invasivo do desenvolvimento, é só lá acessar e participar aí desse processo, né? E nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Eu sou Adriana Paulino. Você nos acompanha também pelas redes sociais Deezer, YouTube e Spotify. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.